unificada. Trabalhei bastante tempo, na verdade, na divisão de cálculos lá do GF São Paulo. E, assim, primeiro, lógico, né, tenho que agradecer justamente ao laboratório Juspilab por me dar essa oportunidade realmente de falar desse tema, né? Eu acho que aqui a ideia justamente é um pouco de troca de informações sobre essas situações de aposentadorias das pessoas com deficiência, né? Eu acho que é curioso porque, assim, né, na verdade, o que a gente vê é que essa situação quando aparece, geralmente pode causar alguma dúvida, né? Porque, justamente, né, se a gente for pegar, a maior parte dos casos acabam sendo das pessoas sem deficiência, né? Que é as outras regras do regime geral. E quando aparece um caso, né, um processo que envolve justamente a aposentadoria da pessoa com deficiência, às vezes as pessoas acabam tendo dúvidas e, às vezes, a gente conversa, né? A ideia que eu acho dessa mini-conf justamente é expor essas conversas que a gente acaba tendo com os servidores, seja até da própria central unificada, seja com os gabinetes, né, que expor de uma forma que todos até a gente consiga espalhar nessa informação para o máximo de pessoas possível. Eu confesso que nem esperava tantas pessoas, então assim, até peço já desculpa de antemão se a apresentação, assim, né, o que vocês estavam pensando era uma coisa e o que eu vou estar colocando é outra, mas assim, a ideia justamente era expor essas situações práticas que acontecem no dia a dia realmente desses processos, né, que envolvem aposentadorias das pessoas com deficiência, né? E também, assim, deixo aberto realmente para o pessoal comentar algum caso, né? Se tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade para usar o chat. Não sei se ao final a gente qualquer coisa abre, aí a gente pode abrir para a pessoa também falar alguma situação se quiser, né? Mas a ideia é justamente nesse sentido de expor algumas situações aí que acontecem no dia a dia com com essa situação de aposentadoria de pessoa com deficiência. Então, assim, sem mais demora, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui primeiro. Já vem, Celso, consegue me confirmar se já está aparecendo minha tela? Sim, tá aparecendo. Tá, joia. Bom, então aqui, na verdade, né, acho que a gente começa justamente nessa questão de contexto, né? Então, até fiquei vendo, né, o título do tema, inicialmente, lógico, eu que acabei propondo nesse sentido, só que às vezes pode ficar essa dúvida, né? Assim, mas aspectos práticos, em qual sentido, né, dessa aposentadoria? Assim, lógico que o contexto aqui é nos processos, né, que a gente acaba vendo aqui na Seção Judiciária de São Paulo, né, esses processos que envolvem esse tipo de aposentadoria de pessoa com deficiência. Até no primeiro momento eu não tinha nem citado a questão do regime geral, mas assim, né, a gente pensando aqui nessas situações que acontecem realmente em regime geral de previdência social, né? Então aqui a ideia é justamente a gente expor um pouco esses casos. E pensando lógico, né, acho que não tem muito jeito, a gente tem que sempre partir para uma análise mais para trás, né, do começo realmente, da origem, né, desse tipo de benefício, que seria justamente a Lei Complementar 142 de 2013, né? Até estava pensando hoje, né, nossa, 2013, vamos fazer 10 anos aí, na verdade a publicação já fez, né, da vigência vai fazer agora em novembro, mas enfim, quem regulamenta justamente esses benefícios, né, dessas aposentadorias da pessoa com deficiência é a Lei Complementar 142, né? Até esses slides, material, a ideia é deixar tudo disponível para vocês depois, né? Até tentei fazer de um jeito aqui que no próprio slide vocês conseguem clicar aqui, já tem um link direto para esses normativos, né? A gente vai para o Planalto, né? Planalto.br mesmo. Pelo menos, né? Pesquisa de LC 142 2003 lá no Google, entra no Planalto, não, você consegue já entrar aqui. A ideia é isso aqui já ficar disponível para vocês depois, né? E isso, inclusive, né, os casos de exemplo que eu vou colocar depois, tudo ficaria à disposição. Talvez eu até passe já o link ao final aqui de uma pasta do OneDrive que eu fiz, né, para todos terem acesso, assim, às vezes fica até mais fácil você pegou um caso desse, consegue ter uma consulta rápida aqui sobre esses casos, né? Então, assim, né, pensando aqui justamente nos tipos de aposentadoria que são trazidos pela Lei Complementar 142. Aqui é a aposentadoria por tempo de contribuição, né, que está lá disposto no artigo 3º, inciso 1, 2, 3, e da aposentadoria por idade, né, também no artigo 3º, só que é esse inciso 4 da Lei Complementar. O que acontece, né? Por óbvio, né, essas duas aposentadorias também existem para pessoas justamente sem deficiência, né? E aqui eu vou explorar por enquanto, né, de início, acho que não tem como, né, a gente não falar dos requisitos de cada uma delas aqui.
Então, pensando primeiro aí na aposentadoria por tempo de contribuição, né? O que a Lei Complementar 142 coloca como requisito, né? Aí que eu acho que já começa aquelas diferenciações, né? A gente está muito acostumado com a aposentadoria da pessoa sem deficiência, né? Aquele requisito até antigo, né? Não vou nem falar ainda da emenda 103 da reforma da Previdência, mas enfim, né? Tinha aquela comparação com 30 anos para a mulher, 35 para o homem, né? E aqui realmente a gente já tem essa diferenciação, né? Que dependendo, na verdade, do grau, né, da deficiência, o requisito é menor ou maior, vamos dizer assim, né? Então, assim, para o homem, se a gente for ver aqui, né, até começar do menos gravoso, talvez, né? No caso de deficiência leve, o homem precisa de 33 anos de tempo de contribuição, 29 no caso de deficiência moderada e 25 no caso de deficiência grave, né? E a mulher começa com 28 anos na deficiência leve, 24 na deficiência moderada e 20 na deficiência grave, né? Acho que, assim, numa linha geral, seria isso. Então, assim, o requisito é inferior, né? 33, 29, 25, 28, 24 e 20 anos, dependendo aí do grau da deficiência, né, e do sexo da pessoa. O que acontece, né? Aí vem a lei complementar e dá uma regulada justamente até na forma de se computar esses períodos, né? Então, assim, vou até ler aqui, né, no primeiro mês, mas assim, se o segurado, então, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no artigo 3º serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente, né, nos termos do regulamento. Aqui que eu acho que começa a ficar mais interessante, né? Então, assim, o problema seria, sim, se a pessoa sempre teve uma deficiência, né, de um grau de deficiência desde o nascimento, por exemplo, né? Esse tipo de situação, eu acho que seria até a mais tranquila de se apurar, vamos dizer assim, porque a gente direcionaria diretamente para aqueles requisitos. Então, assim, se um homem, pessoa com deficiência de grau leve, tem essa deficiência desde o nascimento e trabalha, né, tem vínculo, tem recolhimentos, contribuições por durante 33 anos, essa pessoa tem direito, né, à aposentadoria deficiente, né, conforme esse requisito de inciso 3 aqui. O problema acho que fica justamente assim, se ela se torna deficiente depois de um tempo, ou seja, não é desde o início que ela é uma pessoa com deficiência, né? Ou ainda, justamente, se tem o grau de deficiência alterado, né? Como é que a gente lidaria com esse tipo de situação? E aí, na verdade, a gente vem aqui para o decreto, né? Ele, eu acho que já teve uma alteração posterior, no decreto de 99, mas teve alteração por conta da lei complementar, e no artigo 70 ele coloca essa tabela de conversão de períodos, né? Assim, num primeiro momento, realmente pode dar uma impressão, assim, meio, nossa, o que eu faço com isso, né? Vamos dizer assim. Mas a ideia aqui é justamente possibilitar um ajuste dos períodos que a pessoa não tem deficiência. Como é que esse tempo da pessoa trabalhado como pessoa sem deficiência vai ser considerado para um benefício da lei complementar, ou mesmo se ela tiver justamente alteração do grau, né, de deficiência durante a vida dela. E aí acho que a gente já pega um exemplo, né? Inclusive aqui eu já coloquei até com períodos especiais, não, acho que aqui está errado, não é períodos especiais não, mas tudo bem. Então, vou pegar um exemplo aqui, né, um homem, então, sexo masculino. Ela teve um requerimento administrativo em 1º de janeiro de 2018, né, e tem uma data de início de eficiência, em 1º de janeiro de 2015, né, grau leve. Só que, justamente, ela começa a trabalhar desde 85 até 31 de 2017. Um total de tempo, né, de 33 anos. A questão seria, o que acontece aqui? Ó, a pessoa tem 33 anos. Ela teve início da deficiência em 2015, ou seja, isso, lógico, né, perdurando até a DER, então ela é uma pessoa com deficiência de grau leve na data do requerimento administrativo. A questão seria, essa pessoa teria direito, né, à concessão do benefício da lei complementar 142? Na verdade, não. Nesse caso, não, porque o que acontece? Ela tem um total de 33 anos, só que justamente na linha do ajuste, né, dessa conversão de períodos sem deficiência e com deficiência, ela não vai totalizar, na verdade, esses 33 anos para fins da Lei Complementar 142.
Aí o que acontece, né? Eu fiz aqui, justamente planilhei esse caso, né? Então, eu vou clicar aqui para a gente dar uma olhadinha. O que acontece? Aqui. Nessa situação, então, a gente tinha colocado, né? A pessoa trabalhou desde 85 até 2017, totaliza, né? Ela tem um total de 33 anos, vamos dizer assim, tempo seco, né? Tempo simples, sem conversão nenhuma. Só que, justamente, a deficiência leve começou em 1º de janeiro de 2015. Então, o que a gente tem aqui? De 1º de janeiro de 2015 a 31 de 12 de 2017, esse período pode ser computado, vamos dizer assim, integralmente, né, na condição de de deficiência leve. A questão seria o período anterior, porque nesse período anterior, a pessoa, na verdade, não tinha, né, deficiência, né, não tinha deficiência. E como não tinha deficiência, esse período, então, de 85, começo das contribuições, até 31 de 12 de 2014, tem que ter um ajuste, né? Entre aspas, esse tempo aqui, ele acaba valendo menos, né? Como ele tem um requisito maior, a gente tem que fazer esse ajuste desse tempo sem deficiência. Então, aplicando aquela tabela, né, do decreto, a gente tem que o período comum, então, assim, né, da pessoa sem deficiência, tem que ser aplicado um fator de 0,94, ou seja, né, menor do que 1, a gente multiplica por um fator menor que 1, e apura o tempo que poderia ser considerado para fins da lei complementar. Com essa conversão, então a pessoa teria o quê? 31 anos, 2 meses e 11 dias para fins da aposentadoria da lei complementar 142, na condição de pessoa com deficiência de grau leve, né? Ou seja, como a lei complementar exige 33 anos nessa situação, ela não teria cumprido o requisito, né? Até aqui embaixo, a gente fez de um jeito que lista, né, esse requisito, então, assim, a gente colocou aqui, né, o grau de análise, vamos dizer assim, né, é a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência leve, 33 anos, né, o grau de preponderância que a gente diz aqui, e não teria havido cumprimento, né? Então, a gente já expõe aqui que não teria havido cumprimento, porque depois das conversões, na verdade, ela só teria 31 anos. Voltando aqui para o caso, então esse aqui é o exemplo 1. Isso aqui depois eu vou dar uma editada, né? Não é ainda de períodos especiais. Eu até achei estranho que já ia agregar mais complexidade aqui, né? Na verdade, no primeiro momento a ideia é assim, né? Não tem período especial, aquele exercido né, em condição insalubre, alguma coisa do tipo. Não, tudo períodos comuns, né? Só que de uma pessoa que não tinha deficiência no primeiro momento e depois se torna, né, uma pessoa com deficiência de grau leve aqui. Aí, agora sim, acho que a gente passa para um caso 2. Eu acho que ainda aqui sem períodos especiais, né? Então depois eu faço de novo essa alteração, mas aqui para expor um caso que há uma alteração do grau de deficiência, né? E aqui as coisas às vezes começam a ficar mais difíceis de se identificar, mas assim, colocando só os dados no primeiro momento, né? Então ela tem um requerimento, uma pessoa de sexo feminino tem um requerimento administrativo em 1º de janeiro de 2018, né? Tem uma data de início da deficiência em 1º de janeiro de 90, grau leve. Aí há uma progressão, né, uma alteração do grau de deficiência para moderado em 1º de janeiro de 95 e uma nova progressão para deficiência de grau grave em 1º de janeiro de 2000. E essa pessoa trabalhando de 85 a 2017, né, muito parecido com o caso anterior, para a gente ter uma ideia aqui, totalizando 33 anos, né? Aqui é assim, eu já coloco a conclusão é que haveria o cumprimento, mas vamos ver como é que a gente chega nessa conclusão. Vou pegar aqui o caso 2. Então. Aqui. Na verdade, assim, né, qual que é o interessante aqui? Como há vários graus de deficiência durante esse período contributivo, né, fica a primeira dúvida, né? Assim, nossa, mas eu aplico aquela tabela, converto os períodos, mas da onde para qual, né? A gente fica até com esse tipo de dúvida. Mas, assim, justamente a lei complementar fala em grau preponderante, né? Então, a gente, na verdade, teria que definir primeiro esse grau preponderante, que seria, assim, né, o que teve mais tempo nessa condição. Nesse caso aqui, é a deficiência de grau grave. Então, assim, o que acontece, né? A gente já vai fazer a análise aqui da mulher, no caso, da aposentadoria da pessoa com deficiência, né, para uma mulher com deficiência grave, né?
E aí a gente tem essa condição aqui já, né, o requisito desse tipo de aposentadoria é 20 anos de tempo de contribuição, né? 20 anos é o requisito aí da aposentadoria por tempo de contribuição para a mulher com uma deficiência grave. Então, todos os outros períodos, né, a gente tem que fazer a conversão deles para essa deficiência grave. Então, assim, vocês vão ver que o primeiro período aqui, que é lógico, né, é sempre o mesmo vínculo, né, eu coloquei como exemplo que a pessoa sempre trabalhou, por exemplo, na mesma empresa, né, mas o primeiro período de 85 a 31 de 89, ela não teria ela não era pessoa com deficiência, né? Então, a gente teria aqui 5 anos, como uma atividade comum sem deficiência. O que que acontece? A gente aplica esse fator 0,67, que se refere o quê? A conversão de um tempo comum para um requisito de aposentadoria por tempo de contribuição, mulher, deficiência grave. Depois, aqui de 1º de janeiro de 90 a 31 de 12 de 94, a gente tinha colocado assim, né? A deficiência iniciou-se leve. Então, a gente teria aqui o período de 90 a 94 com deficiência leve, e aí a gente já vê aqui que o fator tem que mudar, né? Porque assim, né, não é um período sem deficiência, mas um grau diferenciado, né? Então a gente aplica aqui no caso o fator 0,71. Aí nesse mesmo caso, né, o grau de deficiência foi alterado em 1º de janeiro de 95 para moderado. Então, 1º de janeiro de 95 até 31 de 12 de 99, ela tinha deficiência moderada, né? E aí, de novo, a gente tem uma alteração do fator de conversão aqui, aumenta um pouquinho. E ao final, a partir de 1º de janeiro de 2000, a deficiência se tornou grave. Então, de 2000 até 31 de 12 de 2017, que era o termo final, vamos dizer assim, né, do vínculo empregatício, não há conversão, né? Porque, assim, se a gente tem que a pessoa trabalhou com deficiência grave, eu estou analisando a aposentadoria para deficiência grave, esse período não sofre nenhum tipo de conversão, não tem nenhum acréscimo, nenhum decréscimo, a contagem aqui é simples, a contagem é seca. Somo todos esses períodos, né, convertidos, inclusive, e chego em 29 anos. 29 anos já pensando aqui na análise para essa aposentadoria que eu estou tomando como base, né? E, como a gente tinha visto, o requisito seria 20 anos, então eu teria cumprido, né, o requisito aqui no caso da lei complementar 142. Lembrando que o tempo simples, né, sem conversão nenhuma, de novo era 33 aqui, né? Igual ao outro caso anterior, né? Só que depois das conversões, ele se transforma, vamos dizer assim, ele é convertido em 29 anos, e é esse 29 que eu tomo como parâmetro para ver se a pessoa teria cumprido o requisito da aposentadoria dela. Voltando aqui agora, acho que agora agregando uma complexidade. Eu não sei, depois talvez, assim, eu não sei nem se a gente já tem alguma dúvida, deixa eu até ver, dar uma olhadinha aqui, que às vezes é até bom, é interessante a gente já ir resolvendo aos poucos, né? Eu acho que é uma questão de disponibilização de tabela, né, Celso? Isso. Eric, tem Então, uma pergunta aqui do Fábio Porto Camargo. Ele está perguntando se poderia disponibilizar essa tabela para ele, que tem uma deficiência, fazer perfeito, o para cálculo. fazer esse cálculo, né? Não, perfeito, assim, eu acho que aqui a ideia é a seguinte, né? Aqui na exposição, estou colocando a tabela do decreto no primeiro momento, né? Só que, assim, ela é prática, mas a gente tem que ficar fazendo essas associações e contas, né? Ao final, eu acho que até exponho aqui um pouco, não sei se todos já usam, né, a planilha de tempo do Google, por exemplo, para a gente ver como é que ela trabalha, assim, para a gente chegar nesses fatores. Mas, de qualquer forma, assim, né, o material vai estar à disposição, né, tem essas menções às tabelas de decretos, e depois, ao final, também tento mexer um pouquinho com o plano aqui, só para a gente ver se já ajuda o pessoal aí que tem que fazer um cálculo desse, né? Bom, agora sim, então, falando da aposentadoria ainda por tempo de contribuição, mas com períodos especiais, né? E aí, os períodos especiais que a gente faz essa menção é justamente aquele que é exercido em condição insalubre, né? Aquela que é referência à aposentadoria especial mesmo, né? O que a Lei Complementar 142 vem e traz, né? Na verdade, assim, primeiro ponto, no artigo 10, né, ela fala que assim, a redução, né, do tempo de contribuição prevista na Lei Complementar não poderá ser acumulada no tocante ao mesmo período contributivo, inclusive, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física. Aqui que a gente pensa naquela aposentadoria especial. Então, assim, o que aqui se coloca, né, no primeiro momento?
que ele não acumula, né? Assim, as, entre aspas, as reduções, né, as vantagens, vamos dizer assim, que seriam a redução do tempo previsto nessas duas regras, né? Então, assim, a aposentadoria especial, por exemplo, vamos pegar um caso mais comum, que seria aquele que pede 25 anos, né? Então, essa redução de poder só cumprir 25 anos, a gente não acumularia com essa redução, por exemplo, da pessoa com deficiência leve, homem, de 33 anos, né? A ideia seria uma não acumulação dessas duas, entre aspas, vantagens de redução de tempo de serviço. Assim, eu devia até ter falado também no começo, aqui eu vou expor, né, assim, também alguns critérios que a gente tem visto administrativamente, sem prejuízo, né, de entendimentos diferentes mesmo, porque às vezes as pessoas, segurados até, realmente ajuizam a ação contestando alguns critérios que o INSS acaba aplicando, né? Eu acho que isso é um ponto aqui, eu vou expor, a ideia não é nem né, decidir para um lado ou para o outro, é expor realmente assim, uma posição que a gente tem visto do INSS administrativamente, e até colocar, às vezes, assim, né, o que se tem visto né, nas petições, e até às vezes até em alguns julgados né, de posições diferenciadas, né? E aí, lógico, fica, no caso concreto, para ser decidido da melhor forma, né? Mas aqui no primeiro momento, assim, a ideia seria assim, né? Eu não cumulo, né, as reduções dos tempos de aposentadoria especial com a da Lei Complementar 142. Vamos pensar agora, talvez aqui, como aplicar isso, né? O que acontece, né? O decreto 3.048, de novo, né, agora em outro artigo, na verdade, fala, por outro lado, assim, que é garantida a conversão de tempo de contribuição cumprido em condições especiais, que prejudiquem a saúde integral física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, né? Para fins da aposentadoria que trata o artigo 70B, que aí é o da lei complementar, se resultar mais favorável ao segurado conforme uma tabela. Então, assim, por um lado, lá fala assim, ó, a pessoa não cumula, né, as vantagens das duas regras. Mas, por outro lado, fala assim, ó, há uma garantia dessa conversão do período exercido em condição especial da pessoa com deficiência, inclusive. Né? E a gente vai ver, de novo, né, tem uma outra tabela aqui, que aí, na verdade, se a gente for ver, né, ela explora justamente né, os tempos especiais de 15, 20, 25, contra os requisitos da lei complementar também, né, que é o 20, 24, 28 e o 20, 29, 25, 29, 33. Mas aqui também, a gente vai ver na prática como se aplicar. Então, a gente chega aqui justamente no exemplo 3 agora, sim, com períodos especiais, né? Então, a gente tem aqui justamente, de novo, né, uma pessoa de sexo masculino, requerimento administrativo em 1º de janeiro de 2018, e o início da deficiência em 1º de janeiro de 95, né, grau leve aqui. E aí a gente coloca, assim, né, que a pessoa teria trabalhado desde 1º de janeiro de 85, mas aí, assim, a gente coloca propositalmente aqui um período especial no meio, né? Então, assim, de 85 até 89, período comum, de 90 até 97, período especial, então aquele da aposentadoria especial, né? Aqui eu não especifiquei, mas seria aquele que exige 25 anos, por exemplo. E depois de 98 a 2017, não é mais atividade especial, volta a uma atividade comum, né? Como é que seria a análise no caso desse? A gente tem esse caso aqui. O que acontece, né? No período, a gente vai ver aqui, né? No caso, o período comum, acho que mantém-se da mesma forma do exemplo 1, né? A gente tem uma redução né, de 85 a 89, com aquele mesmo fator, né? 0,94, que a gente apresentou no primeiro exemplo. E a partir do momento que não tem deficiência, que tem deficiência leve e não tem exercício de atividade especial, não há conversão, né? Fica com o fator 1 aqui. A questão seria aquele meio, né? Assim, por exemplo, de 90 até 94, a pessoa não tinha, na verdade, deficiência, né? Tá aqui até, mas assim, a gente coloca, né? O início da deficiência em 1º de janeiro de 95, só que ela tinha exercido atividade especial. O que acontece? A gente faz de uma forma aqui que ela não cumula justamente as duas vantagens, entre aspas. Mas, assim, o fato é, esse período de 90 a 94 foi exercido em atividade especial. A atividade especial exigia 25 anos, né, nesse caso aqui, para a concessão do benefício. E a gente está tomando como base um benefício, né, da Lei 142, aposentadoria de contribuição, grau leve, homem, de 33 anos. Então, essa conversão aqui,
a gente a gente toma como base 33 dividido por 25, que é o que esse período pede. Por isso que a gente chega nesse fator de 1,32, né? Às vezes, a gente também está muito acostumado as aposentadorias da pessoa sem deficiência, né, de usar 1,4 para homem e 1,2 para mulher. Né? Esses dois coeficientes, inclusive, chega assim, né, numa conta, 35 dividido por 25 e 30 dividido por 25. Aqui a questão é assim, o benefício básico que eu estou tomando como base aqui, na verdade, exige 33 anos, né? Essa é a única diferença. Então, a conta que eu chego aqui, na verdade, é 33 dividido por 25 para chegar no 1,32. Né? E esse vira o fator de conversão para uma análise do benefício da Lei Complementar 142, aposentadoria de contribuição. Acho que aqui me parece que às vezes acho que nem gera tanto problema, né? Apesar que eu acho que já cheguei a ficar assim, ter recebido dúvidas se aqui justamente teria que ser usado 1,4, por exemplo, né? E aí eu acho que a resposta realmente seria que não, porque a base que a gente está usando aqui é 33 anos e não 35, né? Então, mas assim, só para às vezes, né, a gente está muito acostumado a usar 1,2 e 1,4 e acaba ficando com isso na cabeça. Mas acho que nesse período nem teria tanto problema. A questão seria o segundo aqui, né? Esse de 1º de janeiro de 95 a 31 de 12 de 97. Eu vou até resgatar aqui de novo a apresentação, né? De 95 a 97, ó, o que acontece? A pessoa tinha deficiência de grau leve, né? Era a pessoa com deficiência de grau leve, só que ela também exerceu atividade especial, né? Então, assim, e aí que eu acho que entra aquele dispositivo, justamente, né? A ideia aqui é justamente não acumular, né, as duas reduções. Só que a questão, sim, há uma previsão de uma garantia de que esse período especial tem que ser, né, de alguma forma, ser aproveitado para essa aposentadoria do deficiente, a menos que ela não fosse vantajosa. E acho que essa que é a linha. Se a gente tem aqui, na verdade, né, que esse período de 95 a 97, de novo, era de atividade especial, ou seja, a aposentadoria especial exige 25 anos, e, de novo, a base que a gente está tomando aqui é 33. Então, eu faço a divisão, 33 por 25 e chego de novo no ponto 32. E esse é o fator que a gente vai ser utilizado nesse caso para a aposentadoria especial, né, para a aposentadoria da lei complementar também. Então, assim, não há uma diferença, no final das contas, né, no período que não havia aqui deficiência, do período da pessoa já com deficiência leve. E o fator continuaria aqui com 1,32 mesmo. Isso aqui acho que já gerou assim alguma discussão, né? Porque assim, a questão seria, mas a pessoa já tem deficiência leve, eu poderia fazer essa conversão ou não? Né? Isso aqui a gente até tem visto em procedimentos do próprio INSS, né? A gente pega alguns casos das concessões, seja das concessões ou dos indeferimentos administrativos, né? Que justamente é utilizado esse fator de conversão aqui num período que a pessoa já tinha deficiência e ela tenha também exercido atividade especial. Então, assim, aqui uma situação interessante que há no final das contas, né, em termos de fator, não há uma diferenciação aqui pelo fato da pessoa ter deficiência ou não. Voltando aqui, então. Aí, e essa, só para concluir, na verdade, né, com essas contas todas, essas conversões todas, a gente chega em 35 anos, né, e de novo, né, que a pessoa precisava de 33 anos só, então ela teria cumprido o requisito aqui do benefício. Para o próximo caso aqui, aí já mudando um pouco de benefício, fazer por idade. Assim, de novo, talvez, se ficar alguma dúvida, por favor, a gente conversa ao final, porque eu sei que às vezes pode, eu não sei nem se, assim, a gente está muito acostumado justamente com uma outra regra, né? E quando agrega umas questões diferenciadas, às vezes pode dar um nó realmente em algumas situações. Mas eu fico à disposição para a gente conversar depois também. E também, acho que devia ter falado no início, mas assim, né? Desde o início, realmente, eu já me coloco à disposição, não só aqui na Miniconf para conversar, mas eventualmente fora também. Né? A gente tem esse recurso do Teams hoje, pode mandar mensagem para mim. A Secalc tem, né, inclusive, toda uma estrutura de outros diretores por polo, eles também estão sempre à disposição, né? E realmente acho que a ideia aqui é a gente, às vezes, pegar esses casos que surjam dúvidas e conversar sobre eles, né, para resolver da melhor forma mesmo. Mas, enfim, passando aqui agora, então, para outro tipo, né, de benefício, a aposentabilidade, né? E aí a gente vai no requisito. De início, assim, né, o que a gente tem, na verdade, né? Pela Lei Complementar 142, né? Então, aquele inciso 4º agora do artigo 3º,
assim, o que que tem de diferenciação no primeiro momento, né? A idade é menor, né? Então, se a gente tiver a aposentabilidade da pessoa sem deficiência, exige aquela questão de 65 anos e 60 anos para 65 anos para o homem e 60 anos de idade para a mulher. E aqui a gente tem uma redução, né? Então, assim, né, para o homem precisaria de 60 anos de idade e para a mulher de 55 anos de idade. Inclusive, já coloca assim, aqui, independentemente do grau de deficiência, né? Então, assim, basta a pessoa ter deficiência, independentemente do grau, e ela teria esse requisito inferior aqui de 60 anos de idade ou 55 anos de idade, se for mulher, em comparação com a aposentadoria, da pessoa sem deficiência. A questão, né, que eu acho que até destaco aqui do negrito, não sei se nem se dá para ver muito bem, mas enfim, é que a lei complementar coloca assim, né, desde que cumprido tempo mínimo de construção de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante qual período. Na verdade, sim, né? No primeiro momento que a gente agrega esse requisito também. Ela tem que ter justamente 15 anos de deficiência também, né? Vamos dizer assim, né? Além dos 15 anos de tempo de contribuição, a aposentadoria por idade da pessoa sem deficiência, ela exige aquela carência, né? Hoje de 180 contribuições, que equivaleria a uns 15 anos de contribuição. Só que aqui na aposentadoria da pessoa com deficiência também há uma exigência, né, de existência de deficiência durante igual período, ou seja, 15 anos, né? Então, assim, o que acontece? A pessoa trabalhou 15 anos de tempo de contribuição, não era pessoa sem deficiência, e ela adquire, né, torna-se pessoa com deficiência, né, hoje, por exemplo, né? Ela não vai ter direito a essa aposentadoria porque ela não teve 15 anos de deficiência, né, comprovação de 15 anos na condição de pessoa com deficiência. Então, assim, ela teria que ter justamente esse requisito também. E aqui eu faço um paralelo com o decreto 3.048, eu acho que aí, assim, vou até ler por enquanto, para não causar mais dúvidas aqui, mas, assim, para efeitos de concessão da aposentadoria de que trata o caput, né, que é a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, o segurado deve contar com, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição, cumpridos na condição de pessoa com deficiência, independentemente do grau, observado o disposto no artigo 10, né, 70D. Então, assim, vou partir aqui para o caso de exemplo, e depois a gente dá mais uma discutida em cima dessas redações, né? Então, assim, de novo, né, uma pessoa aqui com de sexo masculino. Data de requerimento administrativo em 1º de janeiro de 2018, idade na DER 60 anos, ou seja, né, aquele requisito etário estaria ok, 60 anos. Início da deficiência em 2000, tá? E trabalhou de 95 até 2009, né? Então, assim, ó, ela tem um tempo contributivo total de 15 anos, certo? 2095 a 2009, né, até o final de 2009. E a deficiência, né, desde 1º de janeiro de 2000, ou seja, até 2018, ela também tem 15 anos de deficiência. A questão aqui seria assim, né? Ela tem direito ao benefício da lei complementar 142, né? Ela então tem 15 anos de deficiência, tem 15 anos de tempo de contribuição total. Vamos pegar aqui o critério administrativo, justamente, né? Nessa situação, o que que acontece, né? Vou até já começar, talvez pela conclusão, que a gente está chegando aqui em não cumprimento, tá? A gente está observando esse artigo do decreto aqui, justamente 70C, parágrafo 1º. Por que, na verdade, não teria cumprido o requisito aqui, né? Por esse artigo do decreto, ele impõe como requisito, na verdade, tempo de contribuição, 15 anos de tempo de contribuição, desculpa, na condição de pessoa com deficiência. Como a gente tinha apontado no caso aqui, a deficiência começou em 2000, né? Então, de 2000 até 2009, até 31/12/2009, ela tem 10 anos de tempo de contribuição. Então, assim, o que que a gente tem aqui? Ela, na condição de pessoa com deficiência, tem 10 anos de contribuição. Ela tinha, no caso, 5 na condição de pessoa sem deficiência. Mas, pelo requisito do decreto, realmente exigiria que ela tivesse 15 anos de tempo de contribuição exercidos na condição de pessoa com deficiência. Então, assim, a conclusão administrativa aqui seria justamente de não ter direito. Eu vou até voltar aqui para o artigo do decreto, né, e dar o destaque aqui justamente, né, ó, o segurado deve contar com no mínimo 15 anos de tempo de contribuição, cumpridos na condição de pessoa com deficiência.
Tá? Então, assim, pelo decreto, realmente, nessa situação aqui, a pessoa não teria direito ao benefício. Aí eu vou colocar justamente uma questão de um critério alternativo, né? Não é critério administrativo, aqui já, né, teria... Aqui a gente vê, às vezes, algumas petições, né, iniciais no sentido né, de seguir esse raciocínio, e é lógico que aí, né, teria que ser avaliado pelo magistrado mesmo. Mas aqui, por exemplo, a gente fala em cumprimento, já. Porque, assim, aqui, na verdade, a gente está pensando assim, não, a pessoa não precisaria ter trabalhado na condição de deficiência por 15 anos, mas poderia ser concedido se ela tivesse um total de 15 anos. Né? Então, assim, é justamente o que a gente tem aqui. O tempo total de tempo de condição é 15. O tempo de deficiência, a partir de 2000 até a 10, é 18. Então, assim, como ela tem tempo de contribuição total de 15 e tempo de deficiência maior do que 15, no caso aqui 18, ela poderia ter direito a esse benefício. Mas, como eu disse, né, a gente fugiria um pouco já do decreto. Até a gente coloca aqui a menção à lei complementar, né, e realmente deixo assim, para análise, né, de todos. Né, se essas redações justamente se equivalem, se realmente são a mesma coisa, né? Eu dou destaque assim, porque literalmente não é. Isso daí já é certo. A questão é se, numa lei interpretativa, os dois artigos se equivalem. Esse do decreto 348, para mim, é muito claro, realmente, né, que os 15 anos têm que ser cumpridos, né, os 15 anos de tempo de condição têm que ser cumpridos na condição de pessoa com deficiência, tá? Para mim está muito claro aqui. Na lei complementar, que eu acho que pode realmente gerar alguma interpretação, né? Porque assim, ó, cumprido o tempo de contribuição de 15 anos, comprovada a existência de deficiência durante igual período, né? Assim, então existência de deficiência por 15 anos ou durante esse período, né, que ele tinha o tempo de contribuição. Aqui a gente realmente tem uma redação diferente, né? A questão seria se as interpretações seriam diferentes. Assim, já adianto que justamente, né, a gente já viu alguma petição e até algum entendimento numa linha que não se exigiria, às vezes, 15 anos na condição de deficiência, né? Ou seja, em tese, o decreto teria extrapolado, alguma coisa do tipo, né? Mas, assim, realmente aí acaba sendo entendimento judicial. Então, aqui eu exponho os dois casos, né, as duas interpretações no caso 4. E aqui também eu dou assim, né, acho que às vezes vale a pena traçar esse mesmo exemplo numa linha temporal, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? A gente tinha, ó, o início das contribuições em 95 e o início da deficiência em 2000, né? Então, aqui passou justamente 5 anos. Aí ele tem 10 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, acabam as contribuições, passa mais 5 anos e ela completa 15 anos de deficiência. Então, assim, aqui fica muito claro, né? Quanto tempo de construção na condição de pessoa com deficiência a pessoa tinha aqui, né? Ela tinha 10 anos. Então, se entender que a pessoa precisava de 15 anos de tempo de contribuição na condição de deficiência, esse caso realmente a pessoa não teria direito. Ela só teria direito se entender que ela precisa de 15 anos de contribuição em qualquer qualidade, vamos dizer assim, qualquer condição, e 15 anos de deficiência, né? Também, aí, no caso que isso ela sempre tem que ter, né? 15 anos na condição de deficiência mesmo. Ó, deixa eu ver. Oi, Eric. Tem Oi, duas Rafael. perguntas aqui. Uma do Fábio. Ele pergunta como ele entrou no serviço público antes de 2013, se ele tem direito à aposentadoria de deficiente com os direitos à paridade e integralidade. Assim, Fábio, até já adianto, realmente, assim, ó, aqui a gente estava pensando, até nessa questão de frisar o RGPS, né, porque a gente está pensando nesses processos que a gente acaba pegando aqui na justiça, né. Eu confesso que eu nunca peguei um caso, né, de servidor público, né, pedido de servidor público na condição de pessoa com deficiência. Então, eu realmente não teria condição de te dar essa resposta. Mas, assim, de novo, fico à disposição depois, talvez para a gente conversar um pouco, né, para a gente ver esse caso específico seu, tá? E acho que tem mais uma dúvida, né, Celso? Tem a segunda aqui da Fernanda, também está no chat.
é referente ao artigo 70F, parágrafo 1º da LC, garante a conversão do tempo especial se resultar mais favorável ao segurado. Ela disse que já viu pedido para conversão pelo fator, acho que 1,40, né, por ser mais favorável. Será a opção de segurado? Então, e isso que eu acho que até é uma ótima pergunta, realmente, nessa questão do 1.4. Até eu comentei, né? A gente está muito acostumado com 1.2, 1.4, né? E às vezes achar que isso, entre aspas, assim, vale para qualquer período especial, né? E aí eu assim, até abrangeria, por exemplo, aquelas outras aposentadorias especiais que exigem 15 anos e 20. Na verdade, assim, qual que, ao meu ver, seria a interpretação dessa questão do mais favorável, né? Num primeiro momento, né, a gente tem justamente o período especial. O que acontece? O período especial, no caso, vai, 1.4 que eu estou entendendo, então ele exige 25 anos para cumprimento do requisito. E a gente vai pegar a base. O que a gente está analisando aqui, por exemplo? Lei Complementar 142, sexo masculino, deficiência leve. Qual que é o requisito? 33. 33 dividido por 25, a gente chega em 1,32, que é aquele da tabela que a gente tinha feito. Esse seria o fator possível, no meu ver, desse período especial para ser considerado nessas condições. Tá? Eu acho que a gente vai ter um tempinho aqui, eu acho que eu até vou expor na planilha uma outra situação. Por exemplo, né, se a gente, em vez de estiver analisando esse benefício da lei complementar de 33 anos, se a gente estivesse analisando para um de 20. E isso acho que seria interessante porque a gente vai inverter um pouco essa lógica aí. Aí eu acho que a gente consegue resolver de uma forma melhor essa dúvida. Mas eu resgato essa dúvida ao final, com certeza, tá? Porque eu acho que é muito importante mesmo. Acho que tem Tá. mais uma, né? Eu só vou ler o comentário aqui da Márcia. Ela fala que essa questão da conversão de tempo especial acumulada com período de deficiência me parece que é controvertida. Existem posições do TRF3 nos dois sentidos, admitindo e não admitindo a acumulação. Perfeito. Então, são coisas interessantes. Eu até estou vendo que o Dr. Felipe mandou uma jurisprudência aqui, eu acho que também é muito super interessante. Acho que assim, né? E isso é muito bom mesmo, porque acho que agrega bastante aqui a apresentação, né? Eu acho que assim, porque às vezes a gente tem, entre aspas, problema, assim, né? A pessoa traz para a gente uma dúvida, e assim, a gente tem, no primeiro momento, talvez critérios administrativos que vêm sendo seguidos, mas não necessariamente assim se como é que está o entendimento judicial, né? Ou justamente se já tem uma jurisprudência mais sedimentada, que eu acho que é o caso que o Dr. Felipe coloca aqui, né? Então, acho que isso é super importante mesmo. Bom, em relação à primeira levantamento da Márcia, em relação a essa questão de posições nos dois sentidos, né? Eu acho que é bom para a gente saber. Então, assim, o que eu diria no primeiro momento seria o seguinte, né? Em relação à dúvida da Fernanda, existe um critério administrativo, né, que seria usar 1,32. A questão seria assim, eu poderia usar 1,4? E aí a gente vai de novo, talvez cair numa discussão aí, mas assim, né? De novo expondo esses dois lados, assim, até essa questão de como se chegou nesse fator, né? Agora, por exemplo, não poderia ser usado o tempo especial. Já vi alguma coisa nesse sentido também. Isso já me parece meio, assim, fora do que a lei complementar realmente prevê, né? Mas, assim, eu acho que a gente vai pegar esses casos depois e tentar esmiuçar um pouquinho esse tipo de situação. Em relação ao que o Dr. Felipe coloca aqui, eu acho que é super válido, né? Assim, ó, ele já coloca que a TNU teria uniformizado o entendimento desses 15 anos da aposentadoria por idade deficiente, que seria, então, cumprido todos como deficiente, que é o mesmo critério administrativo, né? Ele até junta aqui, então ele até já fica para informação para todos, eu acho que é super válido mesmo, né? E, enfim, então, assim, cairia por terra aquelas. O que eu acho bom, assim, né? Às vezes, se firmar esse entendimento, eu acho super tranquilo mesmo. Mas, assim, não impede justamente o ajuizamento de ações tentando pleitear, né, algo ao contrário do que está aí. Então, assim, pelo menos a gente já fica com uma jurisprudência talvez mais sedimentada, né? E serve aí realmente como norte para futuros julgamentos também. Então, acho que isso é super importante. A ideia aqui é assim, né? Eu falei do critério legislativo, né? O doutor Felipe coloca que teria uniformizado nesse sentido também, né? Mas, assim, já adianto que pode ter pedidos em sentido contrário mesmo, né? Enfim, dando seguimento, né? Aí eu acho que a gente consegue chegar
depois nessa questão da Fernanda também. Bom, aqui, na verdade, a ideia é assim, né? Eu estava falando da lei complementar, aí, justamente desde 2013, quase 10 anos aí de vigência já, né? E a gente, lógico, né? Tem atravessado aí uma regra, né? Uma emenda constitucional que muda várias regras, principalmente da aposentadoria da pessoa sem deficiência, e faz uma menção, né? Em relação à aposentadoria da pessoa com deficiência também. E aqui, de novo, acho que a ideia é expor assim, critérios administrativos, né, e, eventualmente, alguns pedidos que têm, às vezes, ocorrido por conta dessas alterações. Mas, enfim, né, em relação, então, à emenda constitucional 103, justamente a reforma da Previdência, no artigo 22, ela fala, então, né, que até que uma lei discipline esse artigo 40, artigo 201 da Constituição Federal, a pessoa a aposentadoria da pessoa com deficiência do RGPS, né, ou do até coloca do servidor público federal, né, que essa primeira parte é de ser mais o servidor público mesmo, será concedida na forma da Lei Complementar 142, né? Aí também, né, já fica aquela questão, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios, né? Porque no primeiro momento se fala assim, os requisitos então são mantidos, né? Então, aqueles 33 anos, aqueles 25 anos, esses 15 anos de tempo de contribuição no caso da aposentabilidade, isso seria mantido, né, tranquilo. Só que ele faz essa menção de critérios de cálculo, né? E assim, eu confesso que, de novo, assim fica meio vago, né? Critérios de cálculo dos benefícios, mas vamos lá para ver o que o INSS tem feito, né? E como, eventualmente, a gente poderia interpretar essa disposição. Bom, em relação ao valor, primeiro, né? Eu acho que talvez seja até assim o que pega, né? O que acontece? Na Lei Complementar 142, ela fala justamente assim, né? Que a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Aposentadoria por tempo de contribuição, que seria incisos 1, 2, 3, é de 100%, né? Então, assim, a gente tem uma fixação de um coeficiente aqui. Acho que todos devem lembrar antes, né? A gente tinha tal da aposentadoria proporcional, né? Que envolvia um coeficiente diferenciado, 70 mais 6 ou 70 mais 5, dependendo da época, né? Isso, na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, não há variação, né? É sempre 100% a partir do momento que ele cumpre o requisito. Para aposentar por idade, 70% mais um, aí eu diria que é praticamente realmente a mesma regra, né, da aposentadoria por idade da pessoa sem deficiência. Mas a gente tem um destaque aqui para aposentar por tempo de contribuição, 100%, né? E além disso, né, no artigo 9º da Lei Complementar, ele vem com a questão do fator previdenciário. Isso aqui eu acho que já é bem famoso aí antes da emenda constitucional 103, né, que normalmente, né, a regra geral seria a aplicação do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição. Tem algumas condições que ela não se aplica, né? Aquela questão do fator 85, mas enfim, né? A questão seria assim, na lei, nos benefícios da Lei Complementar 142, o fator beneficiário só se for mais vantajoso, né? Então, assim, a gente vai pegar a maioria dos casos, não o fator beneficiário não é vantajoso, então isso realmente acaba sendo, né, uma sistemática vantajosa para o segurado, né? A possibilidade da aplicação, né? Não a aplicação obrigatória, mas a possibilidade de aplicação. Então, assim, isso aqui está muito, para mim, muito claro, que tem que ser observado realmente, então, mesmo para os benefícios posteriores à emenda 103, que a gente aplicaria esses coeficientes aqui, então 100% para aposentadoria de contribuição ou 70 mais um para aposentadoria por idade, né? E o fator é, facultativo, no caso, né? Só aplicar se ele for vantajoso para o segurado. Ainda aqui na questão dos valores, né? Eu coloco aqui justamente assim, esse conceito de salário e benefício. Deixa eu só ver aqui se justamente, vou dar é que eu dei um destaque aqui, mas o negrito não funcionou muito bem, né? Mas tudo bem. Então, no artigo 8º da Lei Complementar, fala justamente, né? Renda mensal calculada, aplicando-se sobre salário de benefício, esses coeficientes, tá? Então, eu dou um destaque aqui para salário de benefício. E aí eu vou aqui para o decreto 3.048, já alterado, né, pelo decreto 10.410, ou seja, incorporando as alterações aí da emenda constitucional 103, definindo o salário-benefício, né? Porque qual que é o problema, né? Salário-benefício pela emenda 103, assim, desculpa, pelo decreto 3.048 alterado, ele já usa uma disposição da emenda 103, que seria o quê? Média aritmética simples do salário de contribuição, né? Basicamente isso. Qual que é a questão, né? Não tem mais aquele negócio de 80% maiores aqui.
gente vê que ele tirou porque na emenda 103 não tem mais aquela questão dos 80% maiores, né? Seria de todos, né? Tem uma ressalva de uma regra de descarte, mas enfim, né? A regra geral seria a média simples mesmo. E aí, justamente, eu destaco isso, né? Antes da emenda 103, havia aquela menção, né? Isso, na verdade, no próprio 29, artigo 29 da lei 8.213, com alteração da 9.876, né, que seria essa questão da média dos 80% maiores. Depois da emenda, média simples. Não tem mais questão de 80% maiores, com essa ressalva aqui de regra de descarte, né? Mas, assim, acho que, de novo, pensando numa linha geral, que, assim, né, houve uma desvantagem, né? Antes eu tirava 20% dos salários que eram prejudiciais para o segurado, a partir da emenda 103 já não posso tirá-los, uma média simples, ressalvando uma regrinha, né, solta aí. Opa, acabou. Mas, enfim, o que é assim, eu ia expondo justamente essa questão de situações que acontecem em petições, por exemplo, né? Já vi, né, petição no sentido justamente de continuar devendo ser aplicado essa regra dos 80% maiores para benefícios de pessoa com deficiência depois da emenda 103. Me parece que a fundamentação acaba sendo em cima daquela questão do cálculo, né, de manter o mesmo cálculo, voltando aqui, né, para o artigo 22, né? O que acontece? Aplica a Lei Complementar 142, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. Assim, se me perguntar, como era feito um cálculo de benefício antes da emenda 103 para pessoa com deficiência? Justamente, a gente vai pegar aqui e vai falar, se for, por exemplo, por termo de condição, é 100%, né, da média dos 80% maiores, com aplicação facultativa do fator, mas assim, os 80% maiores não está aqui na lei complementar, né? Na verdade, isso aqui, os 80% maiores seriam o que? Porque é sobre o salário de benefício, que está regrado lá no 29. Então, assim, a regra dos 80% maiores não está, assim, né, não está dentro da lei complementar 142 mesmo. A questão seria, mas era feito dessa forma antes, então deveria ser mantido depois da emenda 103 também, né? Isso, assim, de novo, né, fica uma questão judicial aí a ser resolvida, né? A gente já vê petições nesse sentido, né? Eu acho que, assim, para o INSS, né, essa questão de salário-benefício é bem forte mesmo, então, assim, o decreto fala, né, que salário-benefício, depois da emenda 103, é a média simples mesmo, não tem mais os 80% maiores. Então, mudou a regra do salário-benefício, isso não seria incorporado, vamos dizer assim, né, nesse cálculo depois da emenda 103, né? Por outro lado, a gente vê petições nesse sentido. Eu não me lembro só de ter algum caso concretizado, né, para se usar média dos 80% maiores depois da emenda 103. E, assim, a outra ressalva que eu faço é justamente essa questão de descarte, né? Assim, o INSS tem aplicado a regra de descartes para benefício da Lei Complementar 142. Então, assim, ele realmente está aplicando, né, os termos aí os termos de cálculo da emenda 103, né, pelo artigo 26 caput e artigo 26 parágrafo 6º já, né? Deixa eu até ver aqui, eu separei, porque já meio que acabei, mas eu vou pegar aqui os casos que... Isso aqui é a ideia que é justamente, né, compartilhar com todos aqui depois o link, né? Mas a gente tem aqui, ó, uma situação de uma carta de concessão. Eita, deu um problema aqui. Eu vou tentar ver isso aqui. Era uma carta de concessão mostrando justamente a regra de descarte sendo aplicada, né? Então, assim, depois eu arrumo esse arquivinho aqui para vocês, né? Aqui, na verdade, de novo, nossa, não estou conseguindo baixar nada aqui. Mas tudo bem, deixa eu ver se esse também não vai. Os PDF deram um problema aqui, não sei por quê. Mas, assim, isso aqui eu deixo à disposição de todos também. Esse aqui, né, é o novo Combás, né, nesse sistema novo de benefício do INSS, o CIB, né, só para mostrar onde ele indica, né, quando é um benefício concedido para pessoa com condição de deficiência. Na verdade, há uma mençãozinha, né? Tanto que, assim, não há uma alteração de códigos de espécie, né? Continua sendo o B41 a aposentadoria por idade, continua sendo o B42 a aposentadoria por contribuição. Eles só fazem uma mençãozinha, né, que é um benefício de pessoa com deficiência, né? Aqui a gente vai ter esse CIB nesse sentido, já deixo compartilhado com todos. Até se der problema, vocês me avisem que aí eu vou tentando consertar. Aqui uma carta de concessão, como exemplo, realmente, né, de um benefício concedido depois da emenda 103, né, mas pela Lei Complementar 142. Aí vocês vão ver que o INSS, nesse caso aqui, inclusive, ele faz um cálculo com direito adquirido antes da emenda 103, com os 80% maiores, tudo, né, e um segundo cálculo
só com a regra de descarte aplicada. E aqui um outro arquivo que eu até tinha aqui, na verdade, assim, né? Eu só não cravo oficialmente, mas assim, né? A gente chega a conversar muitas vezes assim com pessoas do INSS. Então aqui tem um tipo um manual com umas orientações bem interessantes sobre esses casos. Acho que isso aqui também, como material assim para consulta, acho que é muito interessante para todos, né? Então isso aqui, a ideia é justamente compartilhar essa pastinha aqui com todos vocês. Aí eu já coloco aqui até, né, realmente finalizando, mas aí eu aproveito e já pego justamente uma planilha aqui para a gente dar uma conversada sobre esse caso, inclusive levantado em dúvida, né? Aqui eu até tinha preparado um caso de idade, mas acho que isso aqui já está superado, né? Acho que o doutor Felipe já resolveu para mim um problema aí. Eu vou colocar um caso de B42, então, e aí, eu não sei se todos usam, né, essa planilha de tempo, assim. De qualquer forma, de novo, né, no primeiro momento já me coloco à disposição, se quiserem conversar sobre ela, para a gente usar, mas aqui é só mais para a gente tentar, né, pegar esses casos e tentar esclarecer para vocês. Então, nessa planilha aqui, na verdade, eu defino que eu estou calculando um benefício de pessoa com deficiência e vou definir aqui um grau preponderante, né? Até pegando aquele primeiro caso, né, deficiência leve. Aí eu tenho um período grande aqui, eu vou fazer o seguinte, só quebrar ele um pouquinho, vai dar pouco tempo, né? É só para pensar no fator aqui, tá? Eu vou classificar esse primeiro período de 90 a 99 como especial. Só para a gente tentar entender como é que a gente chegou no fator, né? O que acontece? Ó, esse tempo aqui, ó, 90 até 99, a referência dele justamente é 25 anos. Não sei se ela está muito pequena aqui. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. A referência que eu tenho aqui, ó, é 25 anos, certo? Só que eu estou justamente, né, querendo analisar uma aposentadoria de pessoa com deficiência, homem, grau leve, né? E o requisito é 33. Então, se eu fizer a conta mesmo, vou tentar pegar aqui realmente, né? Tá mais fácil. 33. 33 dividido por 25, 1,32. É da onde eu chego nesse fator, né? O 1,4, qual que eu acho que é o problema? A gente só chega assim, não só chega com essa conta, mas assim, como é que se chega? 35 dividido por 30. Essa conta aqui, esse 35, em tese, eu teria que estar analisando, por exemplo, por tempo de contribuição, né? Que não é o caso aqui, né? A minha base aqui é a Lei Complementar 142. Então, realmente, assim, o 1,4 para mim, eu acho que... Opa, fiz besteira, 35 por 25, né? Para chegar no 1,4 aqui. Então, assim, o benefício que eu estou querendo analisar, que exige 35 anos, e o período que eu estou analisando especial aqui exige 25. Nisso que eu chego no ponto 4. Então, assim, usar o ponto 4 nessa situação de benefício de pessoa com deficiência, eu realmente acho meio complicado. E aí eu vou inverter agora, até que tinha comentado, né, só para a gente tentar esclarecer, assim, e abrir realmente as situações. Vou colocar aqui um caso de uma mulher com deficiência grave agora, tá? Mantendo até os mesmos períodos que estão aqui. Então, assim, esse período de 90 a 99, especial 25, né, que para a mulher e para o homem é a mesma coisa, na verdade, não tem essa variação, né, e o segundo período comum. Por exemplo, qual que seria o fator, né, desse período de 90 a 99 aqui nessa situação? Olha o que acontece aqui, ó. Ele até reduz. E aqui que eu acho que a gente consegue entender, assim, o que é da pessoa escolher o mais vantajoso. Por exemplo, a pessoa não vai querer uma redução do período especial dela para analisar um benefício de deficiência de deficiência no grau grave. Ela não vai querer reduzir esse tempo. Ela vai falar assim, ó, não, eu já tinha exercido esse período aqui na condição de deficiência grave, né? Aquela situação, né? Tem deficiência e é especial. Ela vai escolher aqui, nesse caso, justamente o que é mais vantajoso para ela. O especial, eu reduzo o tempo. Opa, não é vantagem. De cara a gente já fala, não é vantagem. Então eu vou classificar esse período aqui como deficiência grave. O que acontece? Aí eu não vou ter nem redutor, né? O período exercido com deficiência grave, se eu estou analisando para uma aposentadoria com deficiência grave, a rigor não deveria ter justamente redução nenhuma. E aqui que eu acho que seria, entre aspas, a escolha pelo mais vantajoso, né?
que é escolha pela vantajosa? Vai classificar esse período aqui como laborado, como pessoa com deficiência grave, ou seja, fica sem fator. Se eu falar assim, mas se eu quisesse saber, né, porque ela também teve essa condição de especial, essa condição de especial é vantajosa? A gente vai chegar na conclusão aqui que não, porque assim, a gente vai chegar, se a gente classificasse esse período como período especial, a gente já teria que aplicar um fator menor do que um, que seria desvantajoso para a parte autora. Então, para mim, a escolha seria nesse sentido. Um período de 90 a 99, exercido na condição de pessoa com deficiência e também elaborado em condições especiais, ela escolheria aqui o melhor para ela, né? Escolheria, lógico que assim, ela escolhe entre aspas, né? Eu acho que já teria que ser aplicado o mais vantajoso de cara, mas assim, ela teria duas opções. Eu classifico esse período como especial, eu classifico como deficiência grave nesse caso. O especial implicaria em uma redução. A deficiência grave implica em usar ele cheio. Opa, a opção aqui mais vantajosa é a grave. Diferente daquele caso que a gente pegou, né, aqui do... Só trocando aqui para homem, né, que eu fiz, né? Só troquei aqui para homem. Não, eu troquei aqui para leve, né? De novo, né? Praticamente a mesma coisa, só mudando justamente de sexo para homem e a deficiência para leve. De novo, esse período foi exercido em condição especial e também já tinha deficiência leve. O que é mais vantajoso para a parte aqui? Ó? Se eu usar o especial 25, eu chego no 32. A gente já falou bastante desse fator aqui, então isso vai ficar mais fácil. Mas e se... Como eu sei que isso é mais vantajoso? Eu troco aqui para deficiência leve, mas assim, até por óbvio, vai ficar sem conversão nenhuma, né? Ele vai ficar valendo o tempo seco, o tempo simples mesmo, né? Deixa eu você está processando aqui para vocês conseguirem visualizar, né? Então, assim, ó, classifiquei agora aqui deficiência leve. Bom, se o tempo é de deficiente leve, eu estou analisando uma aposentadoria complementar para pessoa com deficiência leve, não tem conversão. Mas aqui, se eu trocasse para especial, ela teria um ganho. Ela teria um ganho para 1,32, mas não para 1,4, né? Assim, o que eu digo é assim, esse 1,4 ele chega de uma conta, né? Que é, de novo, o benefício que a gente está analisando contra a qualidade, vamos dizer assim, do período que ela estava exercendo aquilo. Por isso que, assim, na minha opinião, é realmente 1,4 fugiria um pouco aí dessa questão, assim, se for só questão assim, a pessoa escolhe mais vantajoso, para mim seria assim, nesse caso, 1,32 ou 1, né? Não seria 1,4 ou 1,32. 1,4 que eu acho que poderia haver uma confusão de juntar as vantagens dos dois tipos de aposentadoria. Eu não sei se eu consegui esclarecer muito bem. Celso, tem mais alguma coisa aqui já? É, a Selma pediu depois para disponibilizar, se tem como disponibilizar essa planilha, né? E a Certo. Chanceli complementou se tem essa planilha de aposentadoria por idade, Vamos né? ver aqui. Calma aí. E em seguida Opa, tem pode uma falar. outra pergunta da Priscila também. Certo. Bom, em relação, vamos até matando aos poucos, em relação à planilha, né, realmente assim, eu acho que vale assim nesse primeiro momento, né? Acho que a questão assim, todos têm a disposição realmente assim, eu acho que só vale a pena assim realmente ter o contato, né? Entre em contato com a gente, né, e qualquer coisa a gente conversa sobre ela, porque tem uns detalhezinhos de preenchimento, né? Acho que assim, me parece que vendo assim no primeiro momento, né, a pessoa possa até ficar meio confusa de como inserir os dados, e tal. Não é complicado, mas assim, eu realmente me coloco à disposição para a gente conversar, né, sobre essas planilhas aqui por fora, quem tiver interesse realmente entre em contato e a gente consegue disponibilizar. Desculpa, deixa eu até ver aqui. Disponível para todos da JF, então está, né? A gente só realmente pede para entrar em contato, para a gente orientar, né, de uma forma melhor, assim, como fazer para usar. Disponível para de aposentadoria por idade seria a mesma coisa, né? Por idade ou por tempo, aqui a gente só troca, na verdade, né, a espécie, então tranquilo. Aí, Priscila, verificação da contadoria, de ser vantajoso ou não, fica somente no tempo. Inclui também o valor do RMI, né? Porque o cálculo da Emília é bem melhor. Então, assim, essa questão justamente dos cálculos de RMI, pensando assim, né? Eu acho que a questão seria, né? Às vezes isso é curioso, né? Se a gente faz, entre aspas, uma conversão de um tipo de aposentadoria para outro, em tese, se a gente inverte essa conversão,
a gente conseguiria também cumprir o mesmo requisito, né? Só que justamente assim, o que que eu vejo aqui? Acho que na maior parte dos casos, né, realmente até por essa questão da exclusão do fator previdenciário, a concessão do benefício da lei complementar é melhor do que uma concessão de aposentadoria comum, vamos dizer assim, né? Então, normalmente, né, a gente vai na linha de conceder o benefício da aposentadoria da lei complementar mesmo. Tem algumas questões, né? Às vezes o pedido é expresso, né, em conceder esse tipo de benefício, então, né, não sei nem se guardaria muita margem para se ficar fazendo simulação, né, alguma coisa do tipo, né, mas a regra, em geral, é que a aposentadoria do deficiente realmente é a melhor regra. É, que mais aqui? Ficaria com você já fazer essas duas planilhas, fator 1.0 e 1.02. Então, acho que esse é um detalhe interessante. O que eu diria? No primeiro momento, a gente acaba observando, acho que as regras administrativas, que envolveriam... Ah, não, desculpa. Fator 1 ou fator 1.32? Na prática, sim, né? Ele acaba escolhendo... É, ele acabaria tendo que escolher o fator melhor mesmo, justamente. Acho que ele faria uma simulaçãozinha. Na prática, na verdade, né? Acho que já vai bater o olho e já vai saber qual que é o melhor para a pessoa, mas acho que ficaria realmente para até para fazer esse tipo de simulação às vezes, né, de jogar o fator 1 ou o fator 1.32 também. Aí a Selma acho que também coloca, né, quando a pessoa não tem deficiência na DER, isso é uma questão interessante também. Deixa eu até resgatar aqui no decreto, deixa eu botar aqui, porque a gente pegou um caso uma vez assim que envolvia justamente essa questão da deficiência na DER, né? Tá pegando aqui pelo decreto. Só um segundinho. Não sei se eu vou conseguir aqui fácil. Pelo menos assim, para aposentadoria por tempo, tá? Assim, o que acontece? Pelo decreto, no 70A, ele fala assim, né? Ó, condicionado várias coisas, né? Mas comprovação da condição de pessoa com deficiência na data do entrega do requerimento. Então, assim, me parece que esse até o critério que a INSS tem adotado, né? Então, assim, comprovação de condição de pessoa com deficiência na data do requerimento ou da implementação. Então, se depois ela se torna uma pessoa sem deficiência, em tese, né, no primeiro momento, por essa disposição, o INSS não consideraria o benefício mesmo, né? Tem mais uma coisa aqui, acho que é até bem extenso aqui, né? A vedação, acumulação da redução da deficiência com a da aposentadoria especial não importaria em computar todo o tempo após a deficiência com o fator 1, convertendo apenas o tempo anterior à deficiência pelos fatores próprios da LC 142, e caberia ao segurado optar pela aposentadoria especial ou da aposentadoria por tempo de condução da pessoa sem deficiência, com fatores de conversão maiores, se mais favorável, com conversão de tempo anteriores e posterior à deficiência, ou pela aposentadoria da PCD, com a limitação da conversão à data de deficiência. Já havia ligação da necessidade nesse sentido, e também cálculos administrativos contemplando a conversão após a deficiência. Então, tem. Até o que eu diria, até como é que estaria esse caso, né, desse cálculo administrativo da conversão após deficiência, né? Assim, o que a gente tem visto, né, nos cálculos administrativos é justamente, né, normalmente se permite, né, para análise do benefício da lei complementar 142, né, a conversão de tempo especial, né, para essa base do deficiente, usando esses fatores que eu já coloquei aqui, né, de 1,32, esses diferenciais, né, vou até tirar já o 1.2, 1.4, mas 1.32, né, 1.07, alguma coisa do tipo, né. Agora, o que eu digo, assim, né, eu não sei se eu entendi corretamente, caberia optar pela aposentadoria especial, né. O que acontece? A aposentadoria especial, né, eu acho que, assim, é muito difícil de a pessoa ter cumprido, porque a especial, né, diferente até das outras, ela exige só o tempo especial mesmo, né? Por exemplo, há uma vedação de conversão invertida, que a gente chama no sentido de um tempo comum ou de eficiente para tempo especial. Então, acho que nem vai ter essa opção normalmente de aposentadoria especial, porque o tempo que seria usado para essa análise seria só o tempo especial mesmo, né? Então, no final das contas, eu acho que ficaria meio assim, na prática não haveria esse tipo de situação. E aí o que a gente tem visto realmente nos casos administrativos
é uma permissão desse tipo de conversão. Não sei se eu, se eu respondi a contento, viu, Renato? Assim, até se quiser abrir para microfone, para a gente conversar sobre isso daí, melhor, né? Fique à vontade mesmo. Mas, assim, o que a gente tem visto realmente administrativamente é uma permissão dessa conversão de períodos especiais, seja com deficiência, seja sem deficiência, né? Usando o fator lá sempre igual, entre aspas, 1,32, por exemplo, que usa sempre a mesma base. Hum, Só para confirmar se tem completamente, se não tiver deficiência na DER, não usa a conversão qualificada para os períodos com deficiência. Eu estou entendendo assim, que essa questão da deficiência na DER é meio que um requisito já, né? Então, assim, sendo um requisito, em tese, a pessoa já não teria direito, né, aos benefícios da Lei Complementar 142. Então, a gente não poderia justamente fazer essas conversões para apurar um requisito de Lei Complementar 142, né? Eu também já vi defesa administrativa e jurisprudência nesse sentido que a Renata mencionou. Eu acho que essa questão aí justamente acho que vai até estar juntando aqui um caso, né? Assim, eu acho que, na verdade, esse do fator é bem interessante mesmo. Eu acho que, justamente, a gente tem uma lei administrativa, eu acho que, não sei, né, eu acho que esse chat fica até aberto, né? Se depois quiserem colocar uma situação, assim, lógico, a gente dá uma anonimizada em algumas coisas, assim, né? Mas se quiserem expor, né, algum caso de como é que tem sido feito esse cálculo, diferenciado, vamos dizer assim, até podem ficar à vontade. Acho que a questão, por exemplo, administrativa, normalmente, é nesse sentido de realmente converter períodos especiais, seja na condição de pessoa com deficiência, seja sem, né, para esse fim da lei complementar 142 mesmo, né? Mas realmente, assim, aliás, não duvido, não, mas com certeza deve ter entendimentos diferenciados aí, e aí, lógico, o importante é a gente só, né, saber exatamente as regras que estão sendo aplicadas, né, e as possibilidades dela para decidir da melhor forma aí no caso concreto mesmo, né? Eu acho que por enquanto é isso, só não sei se eu pulei alguma dúvida em alguma coisa, mas acho que da minha parte aqui por enquanto é isso O mesmo. pessoal pode colocar as questões no chat, né? Depois você vai respondendo assim que possível, ou então, quem tiver uma dúvida mais específica, quiser conversar diretamente com você, acho que entre em contato direto aí, né? Acho que Perfeito, talvez fique perfeito. mais fácil para explicar o preenchimento, enfim, né? Não, tá joia. E demais dúvidas. Eu assim, até eu que encerrando agora realmente a minha parte, eu acho que assim, né, que pelo menos aqui, a gente vai acompanhar isso nos casos concretos, né? A gente vai conversando com as pessoas e ver que realmente tem uns detalhes que, assim, geram dúvida mesmo. Então, assim, eu achei que poderia ser uma apresentação assim, mais tranquila, vamos dizer assim, mas eu mesmo, né, quando a gente vai conversando, você fala, poxa, né, aqui realmente gera uma questão diferenciada, né, principalmente em relação ao que a gente vem fazendo normalmente e tal. Então, eu acho que isso gera dúvida mesmo, e na hora, assim, poxa, como interpretar? O que eu, assim, deixo um pouco mais tranquilo as pessoas é que, né, até como eu comentei no início, né, a lei já tem um bom tempo, então, assim, a gente já tem agora uma boa amostragem de casos, né, de como é que a gente atuaria nesses casos normalmente, sem prejuízo, lógico, de entendimento diferenciado, né? Mas, assim, realmente fico à disposição para a gente conversar de outros casos, se precisar, tal, e realmente agradeço a oportunidade, porque, assim, a gente consegue expandir para muitas pessoas no mínimo, as dúvidas, né? Não sei se as soluções, mas as dúvidas, pelo menos, a gente já consegue expor para muitas pessoas. Acho que isso é muito bom, realmente, assim, não só para a Segal, e eu imagino, assim, para todos os que estão acompanhando também. Mas eu agradeço mesmo, viu, a oportunidade, viu, Celso, e realmente fico à disposição, e também falo por toda a Secal que a gente está à disposição, assim, para conversar sobre esses casos, se surgir alguma coisa, seja nesse chat, seja em particular, né, realmente eu acho que todos podem estar à disposição. Obrigado, viu, Celso? Então, agradeço a apresentação do Eric, né? E nós vamos disponibilizar depois a gravação aí para o pessoal. E a gente agradece, então, a sua participação e de todos aqui presentes. Tá ótimo, Celso. E depois eu jogo no chat aqui aquele linkzinho. Vou só consertar os arquivos que estão meio estranhos lá, mas aí já fica para todo mundo aqui com acesso, inclusive a apresentação aqui também, ó, o PowerPoint. Já deixo o linkzinho para todo mundo aqui também. Tá ok, então.
Muito obrigado a todos. Tá, joia? Obrigado a todos, hein? Bom dia. Tá ok, obrigado. Tchau, tchau.